Aqui hoje compartilhando a palavra de Deus com a igreja. Eu quero convidar a todos a acompanhar-me em uma oração, por favor. Pai amado, obrigado, Senhor, novamente por estarmos aqui reunidos como família em Cristo, pela vida de cada um, por cada um que conseguiu chegar, que pôde estar aqui conosco nessa manhã. Todos possam se sentir bem-vindos. Que a gente possa realmente estar num ambiente onde a gente sente o amor do Senhor, sente o amor uns dos outros também. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de conhecer a Ti cada dia, de conhecer Teu Filho, conhecer Tua Palavra. Que hoje também o Senhor possa falar com cada um de nós aqui por meio das Escrituras, por meio daquilo que o Senhor inspirou homens há séculos atrás, para a gente poder realmente conhecer a Ti, ter uma experiência pessoal com o Senhor, ter um relacionamento íntimo, verdadeiro, Pai, eterno com o Senhor. E tudo isso graças realmente ao Teu amor e ao amor do Teu Filho Jesus, de vir a este mundo e derramar o Seu amor por nós. Agradecemos tudo isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, repetindo, eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje, nessa manhã, compartilhando a mensagem com a igreja. Eu quero convidar a todos a abrir comigo lá em Mateus, capítulo 14. Do versículo 22... ao 33, e o tema que eu quero compartilhar com vocês, para a gente ter em mente, um tema que nos ajuda a nos colocar no contexto aqui, tanto da Escritura como também na nossa vida pessoal. O tema é a fé que faz andar sobre as águas, amém? Quero encorajar cada um nessa manhã a termos essa fé, esse tipo de fé, onde a gente sente que estamos andando sobre as águas, como Pedro, como Jesus fizeram. Vamos ler juntos então a palavra de Deus. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé? Por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é Filho de Deus." Amém?
Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Leonardo e eu sou cristão já fazem 29 anos. Eu já trabalhei nessa igreja como ministro tempo integral por 18 anos da minha vida. E desses 18 anos, eu morei 11 anos fora do Brasil, na Bolívia, como missionário lá. Tive a oportunidade de viver em La Paz 3 anos, e em Santa Cruz de la Sierra por 8 anos. Tenho 3 filhos bolivianos, ainda o sangue boliviano corre na família. E eu poderia dizer que, sou um homem maduro, sou um homem espiritual, um homem experiente na fé, mas a verdade é que não é nada disso. Incrível, mas como eu tenho aprendido que até os mais corajosos, os mais valentes têm medo, e até os mais maduros espiritualmente, os mais experientes na fé, também estão propensos a falhar, a pecar, como qualquer pessoa. E aqui a gente vê nas Escrituras, nessa passagem, que os discípulos de Jesus, aqueles que eram os apóstolos, que estavam lá com Jesus, andando com Ele diariamente, vemos aqui numa situação que eles também estavam com muito medo. A Bíblia até fala que eles estavam apavorados, acovardados, não é? Cheios de medo. Também, vendo a situação, olhando para o contexto aqui, era de madrugada, imagina no meio de um lago enorme, tudo escuro, e de repente uma tempestade forte, com muito vento batendo no barco, e ainda para completar, eles viram lá no meio daquela escuridão, andando sobre as águas, o que parecia um fantasma, ou seja, eles não identificaram Jesus, não conseguiram, talvez no meio do medo, no meio do pavor, não conseguiram identificar Jesus ali e gritaram cheios de medo, achando que era um fantasma. Eu não sei se você já viu um fantasma na sua vida, não é? Não aquele fantasminha, o fantasminha camarada, aquele fantasminha bonitinho, branquinho, que a gente vê na televisão, mas eu acredito que você já deve ter visto algum fantasma que te causou muito medo. E o que são esses fantasmas que de vez em quando aparecem na nossa vida e que nos deixam até apavorados? Por exemplo, quando perdemos um emprego, onde tudo na vida está calmo, tudo na vida está sob controle, onde temos a nossa vida financeira bem estável, de repente vem um corte de funcionários da empresa e você perde aquele emprego onde você tinha tanta confiança, tanta segurança, aquele era o seu barco. E você vê o fantasma da fome, o fantasma de passar necessidade, você já começa a imaginar sua família passando uma necessidade tremenda, as contas, como é que eu vou pagar agora, se eu não tenho mais a minha renda? Ou quando você recebe uma notícia de que você até então estava tão bem de saúde, praticando esporte, comendo de tudo, tendo uma vida tranquila, normal, e de repente uma notícia de que você tem uma doença forte, grave, e vai precisar fazer uma cirurgia, um tratamento sério.
O que vem na sua mente nesses momentos? Fantasma. Fantasma da dor. Fantasma do sofrimento. Fantasma, se eu tiver que ficar numa cama. Se eu tiver que morrer. Não é? São esses os fantasmas que às vezes rondam a nossa vida, não é verdade? E sentir medo é algo real, é algo que faz parte da vida do ser humano. Mas o que eu tenho aprendido é que Deus quer nos ensinar a lidar com nossos medos, né? Deus, Ele quer nos ensinar a ter uma fé, onde nós sentimos que crer em Jesus, andar com Jesus, muitas vezes é como ter que dar o passo de sair daquilo, sair do lugar onde nós estamos confortáveis e ter que andar sobre as águas. Ou seja, Deus quer nos ensinar a ter uma fé onde nós vencemos os medos que muitas vezes nos aterrorizam. Hoje eu estou com 50 anos de idade, não parece, na verdade, parece um pouco mais. Mas há 3 anos atrás, eu decidi deixar o meu trabalho, que era o trabalho de ministro da igreja, não é? E foi uma decisão radical, porque isso significava que eu tinha que começar tudo novamente aos 47 anos de idade. Você imagina, eu tinha 47 anos há 3 anos atrás, e eu sentia que realmente precisava fazer algo diferente na minha vida. E eu sentia que tinha chegado o momento, eu não podia deixar mais passar esse momento, que eu tinha que recomeçar tudo de novo. Eu sou muito grato aos anos que eu trabalhei pela igreja, eu aprendi muito, vivenciei muitas coisas, tenho grandes amigos em vários lugares, no Brasil e fora do Brasil, mas eu sentia que eu tinha que tomar uma decisão pessoal. Mas era muito difícil, porque eu não tinha uma profissão. Eu estava 18 anos fora do mercado de trabalho. Então você imagina os fantasmas na minha vida. E agora? O que eu vou fazer? Porque como ministro eu tinha um salário, né, mensal, e ajudava a pagar as contas de casa. Mas eu não queria continuar trabalhando como ministro só porque eu tinha que ser um ministro. Eu estava vendo que no tempo que eu trabalhei como ministro, foi Deus que me deu esse chamado. Mas depois eu estava achando que não era mais chamado, que eu tinha que tomar outro rumo na minha vida, que eu tinha que voltar a trabalhar em outra área, fazer outras coisas. Mas com 47 anos de idade, você começar do zero. E eu não tinha uma reserva financeira, vivia do meu salário. Não tenho uma família rica que poderia me sustentar enquanto eu estava passando por necessidades. E eu vi o fantasma da instabilidade financeira. Bom, agora, vou começar tudo de novo com 47 anos de idade. Bom, aquele plano que eu tinha de me aposentar aos 65 anos já não vou mais ter essa expectativa de aposentadoria tão cedo. Minha família, casado com 3 filhos. Além do mais, eu tinha um financiamento da minha casa, que eu tinha ainda 30 anos para pagar de financiamento, mensalmente ali. Você sabe que o banco, para emprestar, ele é super amigo, não? Ele quer te emprestar tudo que ele puder, mas na hora de cobrar, não tem amizade não. É ali no contrato mesmo, né? Se você não paga direitinho, devolve o bem para o banco. Mas no meio dessa tempestade de emoções e inseguranças e medos, eu pensei, uau, ou eu vou viver a minha vida inteira com medo e inseguro,
ou eu vou ouvir as palavras de Jesus. Coragem. Sou eu. Não tenha medo. E eu tomei essa decisão. E para mim era como, literalmente, estou saindo do meu barco para andar pela fé, para viver pela fé. Como Pedro, né? No versículo 28 ele falou: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá em cima da água até onde o Senhor está. Foi aí onde realmente, talvez, em uma das ocasiões mais desafiantes da minha vida cristã, que eu tive que realmente ter a certeza, ou eu tenho fé, ou eu acredito em Deus, ou eu vou querer viver a vida toda dentro do meu barquinho, tentando me segurar e tentando dirigi-lo, mas sem realmente ter a certeza de que eu tenho essa fé que Deus espera de mim. E sabe o que eu tenho aprendido nesses 3 anos, nessa nova etapa da minha vida? E quando você pede a Deus que Ele mostre que Ele é Deus, Ele te mostra. E eu tenho pedido para Deus realmente mostrar que Ele é Deus. E Deus não tem me decepcionado nenhuma vez. Ele tem mostrado para mim que Ele é Deus. Porque Deus, Ele tem sido fiel. Ele é fiel. Tanto que nesses 3 anos, graças a Ele, nunca faltou trabalho, nunca deixei de pagar nenhuma conta. Tenho conseguido manter a minha família, minha casa. Até aquele financiamento que me tirava um pouco o sono de noite, que eu ia para a cama e pensando como é que eu vou pagar e como é que vai ser isso, 30 anos que eu tenho ainda para pagar esse financiamento. Para ter uma noção, meu primeiro emprego que eu achei pós a minha renúncia do ministério foi pagar um salário de R$1.000 por mês. Mas sabe como Deus é fiel? O financiamento da minha casa eu já quitei. Deus, na sua bondade, me deu uma sogra maravilhosa. A sogra, com aquele amor que ela tem de mãe por nós, ela mesma vendeu a casa dela e dividiu a herança entre as filhas, para que eu pudesse dessa maneira então ir lá no banco e quitar a casa de uma vez, com a herança que ela dividiu entre as filhas. E hoje ela já tem outra casa. Hoje eu posso dizer que eu tenho experimentado o que é realmente você ter essa fé, onde você depende de Deus. Até passei na ETEC esse ano. Quem já fez ETEC aqui? Tá vendo? Poucas pessoas. Difícil passar lá, não é? Para falar a verdade, eu passei na ETEC sem pegar um caderno para estudar. Eu só me inscrevi, paguei a inscrição e foi para o dia da prova, porque eu não tinha tempo para estudar. Isso não estou falando que é um bom exemplo, tá bom? Não faça isso. Mas o que eu quero dizer é que eu arrisquei. Eu falei, eu não estou preparado, se eu não passar, beleza, não passei. Mas quem sabe, né? Dá certo e a gente consegue. E aí eu fiquei feliz quando vi meu nome lá na lista lá dos aprovados. Falei, uau, Deus é bom. Deus é bom. Mas por que Jesus fez isso aqui? Por que Ele deixou os discípulos irem na frente? Ele foi atrás, veio a tempestade, o vento, a chuva que batia com força no barco, e ele, no meio
daquele medo todo que os discípulos estavam, ele deixou Pedro. Quando Pedro pediu, então, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir até aí. Por que Jesus falou para Pedro, então, venha? Para Pedro realmente provar do que é confiar em Deus. Porque Ele quer chamar a nossa atenção para Ele. Ele quer que nós confiemos nele. Seja nos momentos quando tudo está tranquilo na nossa vida, quando não há tempestade, há sol, há brisa, a vida está maravilhosa. Deus quer que nós confiemos nele nesses momentos, mas também quando o tempo muda, quando a tempestade chega, quando a escuridão aparece, você não tem mais horizonte, você não tem mais chão, não tem mais segurança. Deus quer que nós confiemos nele, também nos momentos em que nós mais temos medo nessa vida. Eu falo para você porque eu tive muito medo, eu senti muito medo, mas o medo também era uma motivação para eu continuar confiando que Deus é Deus, e Ele prova que é Deus nesses momentos. Principalmente nesses momentos. E eu passei por essas experiências que eu poderia falar por horas e dias para vocês, porque cada dia era uma experiência incrível de acordar e acreditar que Deus iria fazer alguma coisa naquele dia, e chegar à noite e deitar na cama e dizer: Pai, obrigado por mais um dia incrível, mais um milagre, mais uma prova. Porque eu vou falar para vocês uma coisa. Passou comigo de ter muitos momentos de fé, de ver Deus fazendo muitos milagres, mas também passou na minha mente, na minha vida, muitos momentos de dúvida. Momentos que eu até duvidei de Deus, momentos que eu até duvidei de Jesus, momentos que eu até duvidei da Bíblia, momentos que eu achava que eu nem merecia estar aqui. E Pedro passou por momentos incríveis também ao lado de Jesus. Pedro teve momentos maravilhosos vendo Jesus fazer muitos milagres. Mas Pedro também duvidou muitas vezes. Pedro chegou ao ponto de negar a Jesus, porque faltou fé nele. Pedro aqui, no versículo 30, diz que ele... Quando sentiu a força do vento, ele ficou com medo e começou a afundar. E eu identifico muito bem essa escritura trazendo para a nossa vida prática, para a nossa vida cotidiana, porque ao mesmo tempo que eu vi Deus fazendo coisas incríveis, ao mesmo tempo eu via a dúvida tentando, o medo e a dúvida trabalhando para eu não acreditar que Deus existe, que Deus está aqui, que Deus está presente na nossa vida diariamente. Algumas vezes eu me senti que estava afundando também. Passei por momentos que eu pensava que agora não tem jeito, agora não tem saída. Me desenfoquei totalmente de Jesus. Parei de ler a Bíblia como eu lia antes. Parei de orar como eu orava antes. Caí até em alguns pecados que eu pensava que Deus não iria me perdoar, que Deus iria mandar um raio sobre a minha cabeça, porque eu sentia que eu não merecia. Agora Deus Ele vai me fulminar, Ele vai acabar comigo, porque o que eu estou fazendo não é um mínimo digno de ser chamado um cristão, de ser um filho dele. Mas aí o que eu vi, que quando eu estava me afundando, e eu pedia socorro a Deus, como Pedro fez aqui, socorro! A mão de Jesus estava sempre ali para socorrer.
Assim como Jesus imediatamente ele estendeu a mão e puxou Pedro, eu vi como Deus é cheio de graça. Como Deus ele sempre quer nos ensinar o amor dele, ele sempre está pronto. É só a gente pedir, é só a gente realmente reconhecer e pedir socorro, que ele sempre vai estar com as mãos dele estendidas para nos ajudar. É por isso que Paulo fala lá em Coríntios que o amor de Jesus nos constrange. Porque mesmo sem ser merecedor desse amor, ele deu a vida por nós. Ele morreu por nós. Por amor. E a lição que eu tiro dessa história é que Deus permite passarmos por provas, porque Ele quer forjar a nossa fé. Não há como crescer na fé, não há como a gente realmente ter um relacionamento pessoal com Deus, sem passar por experiências pessoais que nos levam a depender dEle. E quando eu falo de que Deus, Ele está sempre pronto a estender as mãos para nos ajudar, Deus trabalha por meio de pessoas também. Ele usa pessoas para nos ajudar nesses momentos em que nós mais necessitamos. E isso é a igreja, e eu sou muito grato pela igreja, porque nesses anos todos eu tenho visto como a igreja, os irmãos, sempre têm me apoiado, sempre têm me ajudado. Nesse tempo que eu tenho deixado o ministério, a liderança da igreja de São Paulo sempre tem me ajudado, sempre tem me apoiado. Irmãos dentro da igreja sempre tem me apoiado de alguma forma. Eu sou muito grato ao Antônio Shirazawa e Maria Shirazawa, e no momento que eu precisei eles me ajudaram, me deram um emprego que foi de uma ajuda tremenda. Eu sou muito grato a eles, e eu sei quanto eles ajudam pessoas, e eu sei quanto há irmãos aqui que ajudam outros irmãos também, que dão trabalho, que dão suporte, seja financeiro, físico, espiritual, emocional. Essa é a mão de Jesus Cristo. É a mão de Deus estendendo para nós. Quando a gente está afundando, quando a gente precisa, quando a gente não tem mais aonde apoiar o pé, Ele vem e nos ajuda. Porque Ele quer forjar a nossa fé. Ele quer fazer com que a gente não coloque a nossa confiança somente nas coisas que nós temos, somente na pessoa que a gente acha que é incrível, mas principalmente no poder, no amor dEle. E eu sei que cada um de nós aqui temos nossas lutas pessoais. Eu sei que cada um de nós temos desafios, talvez com a questão da crise econômica, o desemprego, doenças, problemas na família, luta com algum pecado que talvez te desanima, problema de coração com outras pessoas que você não consegue resolver, aquela mágoa que é ali, que está ali, aquela falta de perdão. Mas eu quero te encorajar a olhar para Jesus. Quero te encorajar a andar na direção dEle, para você ver que você vai ter essa fé, que você sente, não literalmente, tá bom? Eu sei que muita gente quando vai para os retiros quer andar sobre as águas da piscina e dá o primeiro passo já afunda, mas não é andar sobre as águas da piscina, tá? Andar sobre as águas espiritualmente. Tá? Se você vai andar sobre as águas na piscina, você vai tomar um tombo, vai afundar mesmo, porque não é esse tipo de milagre que Deus quer fazer na nossa vida hoje. É a gente ter a fé de que espiritualmente estamos andando sobre as águas, que estamos vencendo os nossos medos, estamos vencendo nossas inseguranças, estamos expulsando os fantasmas que querem muitas vezes nos amedrontar e ter uma vida ali apavorada, insegura e trancafiada dentro de nossas emoções, dentro de nossos corações. No que você tem medo hoje? Eu quero te encorajar a não focar no medo, mas focar em Deus. O que tem tirado o seu foco de Deus? As preocupações, ansiedades,
necessidades materiais, físicas, frustrações na sua vida, sonhos perdidos. Mesmo quando existem essas situações, que é difícil lidar com elas, eu quero te encorajar a aproveitar essas situações para você ver e mostrar que Deus, de fato, é Deus na sua vida. Amém? Que toda a glória seja dada a Ele. E vamos concluir com o batismo que vai acontecer agora. Amém? Amém.